Então vamos. A gente vai começar então o estudo do segundo fenômeno do eletromag. O segundo fenômeno está relacionado diretamente à força magnética, né? Como a gente viu no primeiro fenômeno, a gente começou estudando o magnetismo básico associado a ímãs, e depois a gente estudou os condutores, que quando percorridos por correntes elétricas acabam gerando campos. Mas de qualquer forma, a gente ficou falando muito sobre o campo magnético, né? O campo. Só que se a gente voltar um pouquinho para trás, campo é uma definição na física que está atrelada à força magnética, à força. Então, a gente trabalha no ensino médio para vestibular o estudo de 3 campos. O campo gravitacional, que a gente já estudou na parte de gravitação, o campo elétrico, que nós já estudamos na parte de eletrostática e eletrodinâmica, e agora o campo magnético. E todos eles têm uma coisa em comum. Tem campo, tem força. Então a aula de hoje é uma aula dedicada à força magnética, né? A força é o resultado de um campo magnético atuando sobre uma carga. E é aí que está as coisas. A carga elétrica, ela é especial na física. Porque uma carga elétrica, ela pode estar sujeita a 2 campos. O campo elétrico, que ela sempre estará sujeita, e ao campo magnético. E aí, quando ela está sujeita a um campo magnético, surge nela uma força. Então, a gente vai estudar a força, né? Inclusive, aqui o meu fundo de tela, ele é uma manifestação do campo magnético da Terra atuando sobre partículas carregadas que entram na atmosfera. Essas partículas são provenientes do Sol. O Sol ele elimina uma série de partículas carregadas, né? Por conta da fusão nuclear, os processos que ocorrem no Sol. Então, o Sol emite partículas de tudo quanto é tipo, né? E algumas delas são carregadas, tem carga elétrica. Quando essas partículas entram no campo magnético da Terra, o campo magnético aplica uma força nelas. E essa luz é a emissão de energia delas quando são sujeitas à ação do campo magnético. Né? Essa luminosidade que a gente vê na aurora boreal, né? E na aurora austral também. Tá? Então, bom, para a gente dar o pontapé inicial, aqui vem em amarelo o que a gente já estudou dos 3 fenômenos, né? Então, correntes elétricas podem gerar campos magnéticos. A gente trabalhou com 3 tipos de condutores, né? Condutor retilíneo, beleza? Condutores do tipo espiras e condutores do tipo solenoides. Solenoides. Né? E a gente trabalhou, para trabalhar com campo magnético, nos 3 casos, a gente usou a regra da mão direita. Regra da mão direita. Beleza? Qual a novidade da aula de hoje? Como a gente vai estudar força, a gente vai mudar um pouco o foco da coisa, né? Então a gente vai estudar o segundo fenômeno, que basicamente é, todo condutor percorrido por uma corrente elétrica e imerso num campo magnético ficará sujeito, em geral, a uma força magnética. Então, vamos traduzir um pouco isso. Imagina que você tenha um fio, beleza? E esse fio, ele está sendo percorrido por uma corrente elétrica. Se a gente lembrar da física, da eletrodinâmica, a corrente é carga por tempo. Certo? Então, as cargas, elas estão andando aqui dentro do fio, por causa do campo elétrico, tudo aquilo. Agora, imaginem que a gente coloque esse condutor dentro de uma região de campo magnético. Então imagina que você tem aqui, um grande polo norte, aqui você tem um grande polo sul,
E aqui você tem o vetor campo magnético. Tá? Tudo bem? Bom, o que a experiência vai nos mostrar? Que na hora que isso acontecer, dependendo da situação, vai surgir no condutor uma força. Essa força pode puxar ele para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, tá? Eu estou desenhando meio aleatória a força, tá? Essa força, ou seja, essa força ela tem módulo, direção e sentido. Então a aula de hoje é para estudá-la, basicamente. A gente vai estudar essa força magnética, tá? Quais são os dois estudos de caso que a gente tem? Que na verdade um deriva do outro. O que acontece na realidade é que não é o fio que sofre a força. Não é o fio que sofre a força. Quem sofre a força são as cargas que estão andando dentro do fio. Então, na medida em que essas cargas começam a ser puxadas todas para um lado, o fio começa a se mexer. Então, o que acontece é que a força é em decorrência de cargas imersas no campo. Então, a gente faz dois estudos. O estudo macro, que é a força magnética em condutores, em fios, em condutores. Como é que é essa força? E depois a gente vai fazer o estudo micro, que é a força magnética sobre uma partícula só. Vamos imaginar um elétronzinho andando ali, né? E nós vamos descobrir, na verdade, que a força magnética ela não escolhe a carga. Ela pode atuar tanto em cargas positivas como em cargas negativas. Tudo bem? Beleza? Então são duas partes, né? Primeiro, força magnética no condutor e força magnética na partícula. É basicamente isso, tá? Outra coisa que eu preciso comentar com vocês é o seguinte: como são dois tópicos, né? Essa aula a gente vai trabalhar um pouco diferente. Eu não vou dar teoria inteira e depois exercício. Eu vou primeiro trabalhar força em condutores, teoria, exercício. Depois, força sobre partícula, teoria, exercício, tá? A gente vai fazer um pouquinho diferente. E a parte em branco é a parte 3 que a gente vai estudar depois, na próxima aula, tá? Beleza? Que é a parte da indução, da força eletromotriz induzida, tal, que tem todo aquele papo. Ok? Então, vamos começar. Let's go. Aqui a gente tem uma foto que eu tirei de um livro que ilustra mais ou menos a situação que nós vamos observar, tá? Então aqui você tem uma bateria, uma fonte de corrente, né? Uma fonte de DDP. Aí você tem aqui um fio que é conectado ao polo positivo, tá? Esse fio, ele faz isso aqui, ó. Ele vem aqui, aqui e vem para cá, tá? De tal maneira que aqui você tem uma parte do condutor, ó, que está dentro do ímã. Tá vendo? Beleza? Bom, o que acontece? Essa parte que está imersa no ímã, ela está aqui retinha, tá? Com a chave desligada. Quando a gente liga a chave e a corrente começa a circular por aqui, a gente vai observar uma força magnética no fio. Mas isso só quando ele está ligado. Não adianta você colocar o fio sem corrente elétrica. Sem corrente elétrica, sem força. Com corrente elétrica, com força. Tá? Então, o que a gente vai tirar de conclusão daqui, né? Uma informação, uma conclusão. Cargas aceleradas e imersas
num campo magnético, que é gerado pelo ímã, né, no caso, magnético, ficarão sujeitas a uma força. Agora você imagina cada carga que passa para lá pelo ímã, e uma coisa importante de entender é o seguinte, né? Como é que eu sei que a carga está acelerada? Porque ela está numa fonte de DDP, né? Você tem um campo elétrico acelerando ela por causa da bateria. Então você empurra a carga, ela entra no campo acelerada. A hora que ela entra com aquela velocidade no campo, é ali que o campo atua nela e aí puxa ela para cima, para baixo, para algum lugar, tá? Então a carga, ela precisa estar em movimento. Isso é uma coisa muito estranha. Você não pega, por exemplo, quando a gente estuda eletrostática, a gente aprende assim: olha, se você botar uma carga num campo elétrico, o campo vai empurrar ela para algum lugar. A carga não precisa estar andando, basta que você coloque ela no campo. No magnetismo, não. O campo magnético, ele só atua quando a carga está andando. Se você pegar uma carga em repouso e colocá-la no meio do ímã, não acontece nada. A carga precisa andar, tá? É muito estranho, muito estranho. Bom, vamos olhar para isso, então. Ah, o que a gente tem sobre a força magnética no condutor? Né? A gente vai primeiro estudar o condutor. Então, aqui a gente tem um desenho, ó. Vamos lá. Veja, aqui você tem um condutor que foi colocado de uma certa forma lá no campo magnético, tá? Ele foi colocado de maneira aleatória. Tá? E aí você observa que a gente conhece o sentido da corrente elétrica. Tá vendo? Tá. Nós temos um comprimento L do condutor que está dentro do campo. Está dentro do campo. Tá? Temos o campo e a força magnética. Tá. Primeira coisa. Vamos falar sobre o módulo. O módulo é mais fácil da gente tratar, porque ele trabalha com fórmula. Gente, para pensar um pouco, vê se você concorda. Essa força, ela ocorre por causa das cargas, não é? Então pensa, quanto mais comprido for o fio, mais cargas estão sendo submetidas a esse campo. Então maior a força. Então se você tem uma parte do fio que é muito comprida, que está dentro do campo, o fio vai ser muito forçado. Outra coisa que vai interferir, gente, é o quanto de carga passa. Quanto mais carga passar por segundo, mais força magnética tem. Cada carguinha ganha uma força, cada carguinha ganha uma força, cada carguinha. Então, se você coloca muita carga por segundo, você tem uma puta força. Então, a gente vai ver que essa força, ela depende da intensidade do campo, claro. Quanto maior a intensidade do campo, maior a força. Quanto maior o comprimento do fio, maior a força. E quanto maior a corrente, maior a força. São os três parâmetros, tá? Agora, uma coisa muito curiosa é o seguinte, dentre as outras curiosas que a gente está discutindo, né, que o eletromagnetismo é cheio dessas, é que existe uma importância enorme nesse ângulo aqui, ó. Quando você posiciona o fio no campo, lembra-se que o campo tem linhas de indução, não tem? Então aqui, por exemplo, ó, você tem o polo norte e aqui o polo sul, certo? Então, quando você coloca o condutor no campo, a corrente, ela sempre vai formar um ângulo com o campo. Tá vendo esse ângulo aqui, ó? Então você tem a corrente e o campo. Faz isso aqui com a sua mão, ó, como se fosse uma tesoura, tá? Beleza? Esse dedo aqui, aquele dedo da raiva, vai ser a nossa corrente. Imagina a nossa corrente aqui, tá? O dedo furabolo, sabe o dedo furabolo? O dedo vai ser o campo magnético. Então você tem um ângulo entre eles aqui, tá vendo, ó? Então quer dizer, você pode ter assim, ó,
Pode ter mais abertinho, pode ter mais abertinho, tá? Beleza? E aí você tem a força magnética como resultado de tudo isso, tá? Então, o módulo dessa força, vamos lá. O módulo é dado por força magnética é igual a B vezes I vezes L vezes o seno de θ. Tudo bem? É o famoso bioseno θ. Bioseno θ. Tá? Tranquilo? Antes da gente ir para a regra da mão esquerda, vamos fazer uma reflexão aqui. Gente, o seno de um ângulo, ele é qualquer valor entre -1 e 1. Concorda? -1 e 1. Para nós, aqui não faz muita diferença se é -1 ou é 1, porque eu estou calculando o módulo da força. Então, eu gostaria de citar para vocês duas situações importantes. Uma situação onde essa força é máxima e uma situação onde essa força é zero. São duas situações importantes, porque os exercícios exploram. Né? Vamos parar para pensar um pouquinho. Quando é que a força vai ser máxima? Em função do θ, né? Claro. A gente está pensando sempre em função do θ. Bom, a força vai ser máxima quando o seno de θ for 1. Certo? Tá. Que ângulo tem o seno de θ1? É 90 graus. Então, quando o fio e o campo estiverem formando 90 graus, nós temos então aí a força máxima. Ou seja, a situação onde o fio ele fica mais suscetível é quando ele está perpendicular ao plano, ao campo. Percebem isso? Então, o ideal em termos de você otimizar essa força seria pegar esse θ aqui, ó, e abrir para 90 graus. Tá? Agora, se o θ for, por exemplo, 0 ou 180, então imagina, por exemplo, que a corrente ela está indo para a direita também. Se a corrente estiver indo para a direita, ela vai estar exatamente na mesma linha do campo, concorda? Imagina que esse I aqui, ó, galera, ele está vindo para a direita também. Certo? Então, para θ igual a 0, que é quando a corrente está indo para o mesmo lado do campo, ou θ 180. Né? Que aí o seno vai dar 0 de qualquer jeito. Então, quer dizer, é uma coisa muito louca, por quê? Porque o jeito que você posiciona o fio vai te dar uma força maior ou menor. Quer dizer, além da partícula ter que ter velocidade, ela não pode estar parada, ela tem que ser jogada no campo de um jeito todo especial. Então, percebe que o campo magnético ele é um campo mais complexo do que o campo elétrico, né? O campo elétrico é um campo que você põe a carga ali e acabou. Ela sofre a força. Não precisa estar andando, não precisa estar de lado, né? Tá tudo bem, gente? Beleza? Bom, e a direção e o sentido da força? A direção e o sentido da força são dados pela regra da mão esquerda. Então, nós vamos trabalhar com duas regras, né? Para o fenômeno 1, regra da mão direita, certo? Espira, solenoide, taraná. Para o fenômeno 2, regra da mão esquerda, tá? Tem professor que trabalha com regra da mão esquerda, número 1, regra... Não, eu tenho só uma regra para a mão direita e uma regra para a mão esquerda, tá? Como é que vai funcionar a tua regra da mão esquerda? Lembra que eu falei para você fazer a tesourinha? Por que eu falo tesourinha? Porque a tesourinha significa que a corrente e o campo podem variar o ângulo, certo? Então, ó, o dedo do meio é a corrente. O dedo fura-bolo é o campo, ok? A força, ela estará sempre perpendicular ao campo. Ela está sempre perpendicular ao campo.
Presta atenção para você entender a lógica da regra. Então, veja, quem é que é o nosso campo? Não é o dedo fura-bolo? Se você colocar o dedo... Para você pensar numa coisa que está sempre perpendicular a isso, faz assim com o seu polegar, ó. Certo? Você tem exatamente a situação que nós estamos olhando na tela. Então, ó, esse dedo aqui é o campo magnético, a força está sempre assim, tá? A corrente é o dedo do meio, ó. Então, você vai fazer isso aqui, ó. Lembrando que este ângulo aqui, ó, ele pode variar, tá? Ele não é sempre 90 graus, como estou mostrando aqui, ó. Ele pode fazer isso aqui, assim. Agora, esse dedo está sempre preso para cima, ó. Percebe como a lógica é? Tudo bem? Beleza. Tranquilo. Então tá bom. Podem tirar print. Agora vamos trabalhar, né? Vamos trabalhar. Vamos pegar essa fórmula e olhar para o que a gente consegue dela, né? Só um lembrete aqui, viu, gente? Que eu acabei... às vezes eu acho que a coisa é meio óbvia, eu acabo esquecendo de falar, mas é bom falar, né? Campo magnético é dado em Tesla. Corrente é dada em ampere. E o comprimento do fio a gente está no sistema internacional. Então, isso aqui vai em metros. Ok? Isso, o polegar é sempre perpendicular ao plano. Ele nunca faz isso aqui, ó. Ele não faz isso. A única parte é a tesourinha. Ó. A tesourinha pode abrir e fechar, por causa do seno de θ. Agora, esse cara está sempre mantido para cima. Tá? Beleza? Beleza, ok. Então, o que a gente vai fazer agora? Como eu falei para vocês, né, eu vou dividir em duas partes o assunto. Então, isso aqui é força no condutor. Força no condutor é isso aqui. Agora, a gente vai pegar as questões desta parte na lista de exercícios. Tá? Para quem estiver com a lista acompanhando aí, nós estamos na parte A do material. Né? O material eletromagnetismo 2, ele é dividido em parte A e parte B. Então, tem lá, parte A, teoria. Parte B, teoria. Tá? Beleza? Vamos pegar aqui, ó. Espera aí. Ups. A gente está na parte A, tá? Só para lembrar. Opa, peraí, gente, eu estou bugando aqui. Tá aqui, pronto. Essa parte de condutores, gente, força magnética em condutores, não é a parte que o vestibular mais gosta. Vocês vão ver que tem menos exercícios dela. A parte mais complexa é a parte que vem com as partículas individuais, tá? Então, esse exercício aqui, ele é dividido em duas partes, tá? Esse exercício 1. Nós vamos fazer a primeira parte dele. Ele fala assim, ó, aplicando a regra da mão esquerda, represente a força magnética que age no condutor percorrido pela corrente elétrica nos casos. Então, é para aplicar a regra só. Então, a gente vai desenhar. Deixa eu colocar aqui as letras. A, B, C, D, E. Aqui, peraí. A, B, C, D, E, F e G. Pronto. Tá aí. Bom, vamos lá. Lembra lá, né? Dedo do meio, corrente. Dedo fura-bolo, campo magnético. E a força sempre fazendo L, tá? Bom, então vamos lá. A corrente, ela está indo para direita. E o campo magnético está entrando na tela. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar o seu polegar na direção da tela e o seu dedo do meio apontando para a sua direita. Exatamente como você está vendo no item A. Confere para mim se o seu polegar está assim agora. Seu polegar tem que estar assim agora, ó. Fechou? Se o teu polegar está assim,
é a força magnética para cima, ó. Joinha. Tranquilo? Beleza. Agora, o item B, a corrente continua para a direita. Então, o meu dedo do meio, ele continua para a direita, só que o polegar, ele tem que apontar... O polegar não. O dedo furabolo, que é o dedo do campo, ele tem que apontar para o meu rosto. Ó, para o meu rosto. Tá? O dedo do meio tá para a minha direita e o dedo do polegar tá o dedo do furabolo tá para o meu rosto. Então o polegar ele tem que estar para baixo. O polegar tem que estar para baixo. Tá? Beleza? Percebe que nesse caso, gente, o θ entre tanto no item A como no item B, né? O θ vale 90 graus. Né? No item A, o campo está para dentro e a corrente para a direita, formando 90 graus. E no item B também. Tá? Agora, dá uma olhada no item C e no item D. Cuidado aqui, hein? Cuidado. Porque quando você vai aplicar a regra da mão direita, você não pode fazer isso aqui, ó. Né? Porque nesse caso não tem força. O θ aqui é 0. Então não tem força magnética. Então não tem por que você fazer uma regra da mão direita, esquerda, se o vetor vale 0. Né? Essa regra, gente, ela só existe para quando há uma força. Se porventura o fio tiver de um jeito em que não tem força, não tem regra, né? E aqui o θ é 180. São as duas situações em que não tem força, tá? Então nem vou nem desenhar vetor, né? Porque não tem força, não tem vetor, tá? Bom, item E. No item E, a corrente está saindo da tela e o campo está apontando para cima. Então, o meu furabolo vai para cima e o meu dedo do médio, ele vai apontar para mim, ó, para minha cara. Então, o campo magnético para cima, peraí, deixa eu aproximar mais aqui, ó. Campo magnético para cima e o dedo do meio para mim, tá? Então, o nosso polegar ele tem que estar apontando para a esquerda. Confere de vocês. Força magnética para a esquerda, tá? Item F. Item F. Campo subindo, corrente entrando. Campo subindo, corrente entrando, ó. Então, o dedo está apontando para a tela. Então, o meu polegar está apontando para a minha direita. O meu polegar está apontando para a minha direita, tá? Então, força magnética. Tá. E agora a outra. Agora eu tenho uma corrente subindo na diagonal, subindo, e o campo entrando. Corrente subindo, campo entrando, né? Então a força magnética, ela tá assim, ó. Ela tá assim, ó. Opa, peraí. Força magnética. Tá? Tranquilo? Fechamos, então, aí as aplicações da regra da mão direita. É só ter cuidado, né? Esse é um assunto que a gente precisa ter calma na hora de fazer as questões, principalmente no vestibular, né? Bom, vamos para a próxima questão. Questão número... Opa, perdão. Questão número 2. Questão número 2. Aqui ele fala o seguinte. Um condutor retilíneo de comprimento 30 centímetros está imerso num campo magnético uniforme de intensidade 2 vezes 10 a menos 3 Tesla. Se I é igual a 5 amperes,
que é a intensidade da corrente elétrica, determine a força que age nos condutores nos casos. Então, aqui é só para fazer a conta, na verdade, né? No item A, o θ, ele vale 90 graus. Dá uma olhada. Porque a corrente está para baixo e o campo está para a direita. Então, as duas grandezas estão com um ângulo de θ 90. Então, aqui a força é B vezes I vezes L vezes seno de 90. Já para o item B, o θ ele vale 30. Então, aqui fica a força magnética igual a B e L vezes seno de 30. Vai dar metade, né, do valor. Vai dar metade. Então, aqui vai dar, porque o seno de 30 é meio, né? Então, fica 2,10 a menos 3 vezes a corrente, que é 5 amperes, vezes o L, que é 0,3. Né? Vamos deixar em metro aqui, para daí sair em newton. Então, a força magnética igual 2 vezes 5, 10 a menos 2. Tá 3,10 a menos 3? É isso, gente? Confere para mim. Eu acho que é 3,10 a menos 3. Deixa eu fazer a conta certa aqui. 0,3, aqui vai dar 10 a menos 2. 0,3. Eu acho que é isso mesmo. Tá? Tá, beleza. Valeu, Carol, obrigado. Tá. Aí, então, ó, como esse valor vale meio, ó, esse valor vale meio. Então vai dar metade, né? Não precisa nem fazer conta. Vai dar 1,5 vezes 10 a menos 3. Tá? Tipo, tranquilo. Opa, perdão. Desculpa aí, gente. Agora a gente vai para a questão 4. Por que eu pulei a 3? Ah, a 3 é uma de partícula, eu acho. Se não me engano. Deixa eu só conferir para ver se é isso mesmo. A 3 é uma de partícula. Eu separei por causa disso. Estou pegando só as de fio. Só as de fio. Gente, essa questão, ela é uma questão, digamos assim, não ela em si, mas o raciocínio que você terá com ela é muito comum em algumas outras situações, tá? Na lista de exercícios de vocês, tem uma série delas, tá? Ele pega um fio e põe um fio que fica suspenso, ele quer calcular a tração, tá? Depois tem até um exercício extra que eu separei aqui para a gente fazer juntos, que eu vou mostrar para vocês um exemplo de uma coisa mais complicada. Aqui ele fala assim, ó, um condutor reto de massa M e comprimento L encontra-se em equilíbrio sob a ação do campo magnético uniforme e da gravidade. Então veja, aqui eu tenho dois campos. O campo gravitacional, ou seja, esse cara tem peso, e um campo magnético. Ele fala que G é a aceleração da gravidade. Tá. Represente as forças que agem no condutor e indique o sentido da corrente elétrica. Porque veja qual é a situação, né? Porque assim, você tem o condutor. A gente não sabe se a corrente está indo para a direita ou para a esquerda. Mas uma coisa é fato. Se o condutor está em equilíbrio e eu sei que a força-peso está para baixo, eu vou aplicar a força-peso no centro dele, né? Aqui, ó. Né? Então significa, gente, que a força magnética tem que estar para cima. E não só isso, né? Se o corpo está em equilíbrio, eu posso dizer que o módulo dela tem que ser igual ao peso. Por quê? Porque ele está em repouso. Primeira lei de Newton. Né? Resultante zero, o corpo está em repouso. Tudo bem? Bom, então, a gente representou. Agora, eu tenho que aplicar uma regra da mão direita, desculpa, uma regra da mão esquerda,
para que a gente tenha uma força para cima. Então, vamos lá. Ó, o campo ele está entrando. Então, você vai apontar o teu dedo furabolo para a tela. O campo está entrando. Para a força ficar para cima, confere comigo. Pro teu polegar ficar para cima, o teu dedo médio aqui, ó, ele tem que estar apontando para a sua direita. Tá? Para a sua direita. Então, você tem aqui, ó, o campo magnético entrando, que seria o seu furabolo. A força magnética é o teu polegar e a corrente tem que estar para a direita. Pronto. A corrente tem que estar para a direita. Tá aí. Beleza? Agora ele quer que eu expresse o valor da massa, né? Determine o valor da massa em função de B, I, L e G. Tá, uma coisa importante da gente observar, né? Vocês concordam comigo que o ângulo entre a corrente e o campo magnético é 90 graus? O campo está entrando e a corrente está para a direita. Certinho, ó, 90 graus. Então, a nossa fórmula de força magnética, primeiro que força magnética tem que ser igual a peso. Então, eu vou escrever que B vezes I vezes L é igual a M vezes G. Olha lá. B vezes I vezes L igual a M vezes G. Tá? Aí é só isolar a massa, né? Pronto. Sobre G. Tudo bem? Tranquilo? Bom, o que a gente vai fazer aqui, na verdade, é fazer a mesma análise do fio, só que olhando para a carga que está lá dentro. Então, o que a gente vai supor? Vamos imaginar que você tenha um fio. Esse fio está imerso num campo magnético qualquer, tá? E aqui está passando uma corrente elétrica pelo fio. A gente acabou de discutir que a força magnética no fio é igual a B vezes I vezes L vezes o seno de θ. Tá. Beleza. Só que nós sabemos que corrente é carga sobre tempo. Certo? Agora, tenta imaginar que você está analisando só uma carga. Uma carga. Né? Pode ser uma carga positiva, no caso de uma corrente elétrica, você terá uma carga negativa andando no fio. Né? Mas pode ser uma carga positiva. Tem muitos experimentos em que a gente vai observar que a carga vai ser a carga que vai estar andando é uma carga positiva. Para nós, a gente não importa muito qual é o valor, o sinal da carga. Então, eu vou dizer que a força magnética na carga é B vezes a carga dividido pelo tempo vezes L vezes o seno de θ. Tá ali. Beleza? Agora, L é o comprimento do fio, né? L, nós sabemos que é o comprimento do fio. Se eu pegar o comprimento do fio e dividir pelo tempo, eu tenho a velocidade da carga. Eu tenho a velocidade da carga. Então, se eu imaginar a força magnética numa única carga, o módulo dessa força vai ser Q vezes V, que é a velocidade da carga, né? Vezes o B, que é o campo magnético, vezes o seno de θ. Notem que agora eu troco a corrente pela velocidade. Faz todo sentido. Quando você estava olhando para o fio macroscopicamente falando, você estava pensando numa corrente, porque as cargas estavam andando.
Quando eu penso em uma carga só andando, não tem corrente. É uma carguinha só. Então, o ângulo θ, ele passa a ser o ângulo entre o campo e a velocidade. Tá? A regra da mão esquerda continua valendo, só que você troca o I pelo V. E aí uma observação muito importante. Observação. Se a carga for negativa, a regra da mão esquerda, você vai inverter o polegar. A carga positiva, você vai manter o polegar do jeito da regra da mão esquerda. A gente vai fazer uns exercícios aqui, daqui a pouco, para a gente poder praticar. Polegar, perdão. Aqui é uma letra R. Ó, tá aqui. Então, por exemplo, do jeito que você está vendo a regra da mão esquerda na sua tela, essa carga é positiva. Se essa carga fosse negativa, você faria a regra da mão esquerda, e aí o resultado você inverte, tá? Beleza? Justamente por causa do sinal negativo. Quando a gente trabalha com corrente elétrica, isso não importa, tá? Porque qual que é o problema, né, gente? Se você botar uma carga negativa aqui, ó, toda a conta fica negativa. E a gente sabe que um vetor negativo é um vetor que está para o outro lado. Então, se a carga for negativa, essa força troca o lado, tá? Beleza? Qual é a situação que gera mais exercícios? É aqui. É aqui. Por quê? Porque esse ângulo θ, ele pode apresentar casos especiais, como acontecia no fio. Só que no caso da força magnética, você terá 4 situações. O θ 0, θ 180, θ 90 e θ outro. São os casos especiais. E eu digo até mais, tá? De todos esses casos, o mais especial é esse aqui, ó. Não pelo fato da força ser máxima. É que nós vamos ver que quando a força é perpendicular, acontece uma situação curiosa. Porque lembre-se que agora eu não estou trabalhando com o fio. É uma carga só. A gente vai pegar a carga, colocá-la no campo e vai analisar quais são as situações que eu posso obter dependendo do θ. Tá bom, gente? Beleza? As unidades, né, vocês já conhecem. O L tem que estar em metros, o campo magnético tem que estar em Tesla, a carga tem que estar em Coulomb, tá? E o θ é um ângulo qualquer. Bom, vamos analisar então caso a caso. A primeira análise desses θs, vamos dizer assim, é essa aqui. Quando o θ é 0 ou θ 180. Então, a gente tem as linhas do campo magnético, né? E nesse caso, o que você tem nessa situação? A força magnética, ela é igual a QVB seno de 0. Ou F igual a QVB seno de 180. A questão é que seno de 0 vale 0 e seno de 180 também. Então, quando a carga é colocada paralelamente ao campo, a força magnética dela é 0. Ou seja, ela pode estar sob a ação do peso só, ou, se a massa for desprezível, ela está em movimento uniforme. Então, caso o peso seja desprezível, geralmente é, né? Porque as cargas são muito pequenas, tá?
Aí você terá uma força resultante igual a zero. Portanto, movimento retilíneo e uniforme. Movimento retilíneo uniforme. Acabou. Tá? Esse é o caso mais bobinho, porque o cara não vai pedir nada para você nesse caso. Ele não consegue pedir aceleração da partícula, né? Ele não consegue pedir se a partícula vai chegar com uma velocidade maior ou menor, porque ela não está acelerando nem desacelerando. Então é um caso meio tosquinho assim, né? Tá? Beleza? Podem tirar print desse caso, e aí a gente vai para o filé mignon da aula. É tipo assim, se você tivesse que assistir só uma parte da aula, essa que vem agora é a mais importante, por quê? Porque é a que mais cai, tá? Vamos lá. Deixa eu trocar aqui. Aqui, ó. Aqui acontece uma coisa muito louca, gente. Por quê? Porque a coisa funciona assim. Vamos pegar o caso aqui do desenho. Vamos imaginar que você tem o seguinte. A força magnética é QVB vezes seno de θ. Quando θ é 90 graus, ou seja, quando a partícula entra perpendicular ao campo, então você tem, por exemplo, um campo assim, entrando, e aqui você tem uma partícula, por exemplo, ó, assim, andando com uma velocidade v para a direita. V para a direita. Tá. Se a gente aplicar a regra da mão esquerda, supondo que essa carga seja positiva, essa força magnética para ela vai estar para cima. Ok? Então, aqui é a força magnética. Gente, e uma coisa que a gente aprende na física é a seguinte. Toda vez que você tem um corpo com uma velocidade qualquer e uma força perpendicular a ela, toda vez que a força é perpendicular à velocidade, ao vetor velocidade, significa que ela vai atuar como centrípeta. Ela atua como centrípeta, tá? Isso valeria tanto para a carga positiva como para a carga negativa. Por exemplo, imagina uma carga negativa dentro desse campo ainda, tá? Aqui, ó. Vamos desenhar a carga aqui, ó. Tá? Lembrando que o campo ele está na tela inteira, tá? Ó. Então imagina que todos os pontos da tela têm campo magnético. Então veja, se a carga é negativa, peraí, deixa eu colocar a carga negativa para cima aqui, ó. Vou colocar a carga para cima aqui. Você faz a regra da mão esquerda de novo, ó. Fura bolo para dentro da tela, dedo médio para sua esquerda, para sua direita, perdão. A força está dando para cima, concorda? Como a carga é negativa, você põe ela para baixo. Você inverte ela. Ó, ela também vai atuar como centrípeta. Então, a carga positiva, ela gira para cima, ela vai fazer isso aqui, ó. Quando ela entrar no campo, ela começa a fazer isso, ó. Opa. Perdão. Peraí, gente. Sempre acontece isso. Deixa eu apagar aqui. Apaga, apaga. Ó. Então, aqui, ó, ela começa a girar para cima. A nossa carga negativa, ela começa a girar para baixo. Ela começa a fazer isso, ó. Toda vez que a velocidade der uma viradinha, a força vai virar junto. Então, ela continua sempre perpendicular. Ela vai atuando como centrípeta, tá? Bom, daqui existem algumas fórmulas que são importantes da gente citar. Tem duas coisas que o cara pode te pedir a respeito desse tipo de exercício, geralmente. Ele vai pedir para você calcular o raio da trajetória e o período da trajetória. Porque o que acontece aqui é que a nossa querida partícula,
ela está em MCU. Por que ela está em MCU? Porque a gente sabe que a força centrípeta, gente, ela não aumenta nem diminui o módulo da velocidade. A força centrípeta, ela só faz a velocidade girar. Concorda comigo? Então, ela está com velocidade constante em módulo, mas ela está em MCU. Então, ele pode pedir o raio e o período, tá? O raio é simples de você achar. Você vai dizer o seguinte, que a força magnética tem que ser igual à força centrípeta. Então, você vai dizer que VB é igual a mv² sobre R. Certo? Dá para cancelar a velocidade. Tá? E aí eu vou isolar o raio. Você pode isolar o que você quiser. Você pode calcular a velocidade da partícula. Você pode calcular a intensidade do campo magnético. Você pode calcular a carga dela e o raio. Geralmente a gente isola o raio. Tá aqui, ó. Essa é a formulinha. Raio igual a mv sobre QB. O famoso Habib mv1 né? Tá? Então, essa é uma das fórmulas que vale a pena guardar. Quando cai questão de força magnética, geralmente é essa fórmula que se pede. Habib mv1 tá bom? Tudo bem? Bom, outra fórmula, o período. 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 Gente, o período, não sei se vocês vão lembrar, é o tempo necessário para o cara dar uma volta completa. Em qualquer tipo de movimento, na verdade, né? Então, qualquer tipo de movimento, período é o tempo necessário para dar uma volta completa. Muito bem. Então, peraí. Dá uma olhada nessa conta de novo. Habib mv1 isola a velocidade. Isola a velocidade. Ó, a velocidade vai ser igual a R vezes Q vezes B dividido pela massa. Tudo bem? Por que eu isolei a massa? Porque eu lembro que lá no movimento circular, eu posso calcular a velocidade assim, ó. 2πr sobre período. Essa é a formulinha de velocidade lá no movimento circular. 2πr, que é a circunferência inteira, sobre o período. Isso aqui é igual a R, Q, B sobre M. R, Q, B sobre M. Tá? Eu quero isolar o período. Quero isolar o período. Então, eu vou cortar o raio. Aqui, ó. E aí, presta atenção aqui, ó, gente. Eu vou passar a massa para cima. Passei a massa para cima. Vou trocar o período com o QB. Então, vai ficar assim, ó. Período é igual a 2πm sobre QB. É o famoso tem duas pimentas no meu quibe. Tá? São formulinhas que você consegue deduzir, mas se você decora, né, gente, vamos combinar que dá um adianto monstro. Tá bom? Então, a gente tem dois casos, né? Partícula em movimento uniforme, quando o ângulo é 0 ou 180, 0 ou 180. Partícula em MCU, que é o caso, tá? E a terceira situação é um θ qualquer. É um θ qualquer, que é o que a gente vai mostrar aqui, tá? Podem tirar print dessa parte, gente? Para a gente poder passar para a próxima.
Esse aqui é o caso que a gente torce para não cair. Ele torce para não cair. Geralmente, quando cai, é mais teoria, não tem muita conta. Até dá para fazer conta. Tá? O que acontece? Imagina uma partícula, agora, que foi arremessada no campo, ó, com uma velocidade que não é nem 0, nem 90. Percebe? Ela é um ângulo qualquer. Quando esta velocidade... Então, qual é a situação? Vamos imaginar aqui, ó, você tem uma partícula, tá? O campo magnético ele está nessa direção, ó. Então eu vou desenhar tracejado aqui, ó, que a gente vai precisar. Tá aqui. Aqui está o campo magnético. E aí você jogou a partícula, a gente jogou a partícula assim, ó. Tá. Qual é o tipo de movimento que essa criança faz? Basicamente. É um movimento uniforme? É um movimento circular? Não. É um movimento helicoidal. Helicoidal. A partícula fica fazendo isso. Helicoidal. Vai ser uma mola. Tá? Por que é que isso acontece? Por que isso acontece? Basta você observar o seguinte. O campo magnético ele está na horizontal, certo? Tudo bem. Eu vou pedir para você imaginar um plano cartesiano aqui, ó. Ok? Por que eu vou imaginar um plano cartesiano? Nós sabemos que a força magnética ela é QVB seno de θ, certo? Onde θ é isso aqui, ó. Agora, olha que coisa bonita isso, gente. O que é V seno θ? Se você pegar dessa conta V seno θ, não sei se você consegue perceber que V seno θ, na verdade, é a componente vertical da velocidade. Essa aqui, ó. Eu vou chamar de VY. Concorda? Essa componente é a componente que tem força magnética. A força magnética está agindo, na verdade, para essa parte da velocidade. Então, essa velocidade ela vai fazer o corpo girar num movimento circular. Ele teria que girar. Só que, ao mesmo tempo, ele tem uma componente Vx que está isenta do campo. Vx não sofre ação do campo. Portanto, essa velocidade aqui é constante. Ela é constante. Então, agora, tenta imaginar você, observador, em repouso, olhando isso. Você está vendo uma partícula que no eixo Y, ela fica girando, 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 girando. Mas, ao mesmo tempo em que a partícula gira, ela é arrastada para a direita. Essa velocidade Y é uma velocidade de arrastamento dela. Ela anda no eixo Y em movimento uniforme. No eixo X, perdão. Tá? Mas no eixo Y ela anda em movimento circular. Então a gente tem um movimento chamado helicoidal, que é o movimento que você está observando aqui, ó. Tá vendo? Quem mantém ela girando, Vx. Por quê? Porque, na verdade, a força magnética vai atuar como centrípeta. Então ela vai querer ficar girando aqui, ó. Tá? Beleza? Tranquilo? Então, o movimento helicoidal. Movimento helicoidal. Tá? Tranquilo? Então, vocês perceberam que, na verdade, tem fórmula mesmo, é movimento circular, né?
Exatamente. O Vx não sofre influência do campo pelo seguinte, porque qual é o θ para esses dois caras aqui, ó? 0 graus. Então, assim, o campo, ele não consegue acelerar ela para a direita. Para a direita, ela vai por inércia. A velocidade dela para a direita é constante. Ele só consegue fazer ela girar. É isso mesmo. É porque o θ entre eles é 0. Tá perfeito. Beleza? Podem tirar o print. Printeira, printeira, printeira. Bom, então vamos começar agora as questões referentes à força sobre partícula. Essa parte do exercício é a segunda parte da primeira questão da lista de exercícios de sala de vocês. Tá? A gente primeiro trabalhou com a regra da mão esquerda para fio, e agora eu vou trabalhar para a regra da mão esquerda para carga, sozinha. Lembrando que para carga negativa a gente deve inverter o sentido da força. Tá bom? Se a regra da mão direita der para cima, você põe para baixo, se a regra da mão esquerda, perdão. Se a regra da mão esquerda der para baixo, você põe para cima. Tá? Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui A, B, C, D, E. F. A, B, C, D, E e F. Bom, regra da mão esquerda para carga positiva. Então mantenha a regra. Campo entrando, partícula com velocidade para a direita, tua força magnética está para cima. Regra da mão esquerda. Confere. Deixa eu colocar para cá, assim eu aponto para... Então, é assim. Ó. Tá? B, ao contrário, né? O campo, a carga continua. Agora a carga é negativa, então a gente inverte a regra da mão, né? Você faz a mão e depois inverte. Campo saindo, carga para a direita. Campo saindo, carga para a direita. A força teria que dar para baixo. Só que a carga é negativa. Então, força para cima, porque a carga é negativa. Carga negativa. C, carga positiva, então mantém. Tá. O campo, ele está para a direita. Então, campo para a direita. E o dedo médio, que é a velocidade, está saindo da tela. Então, a tua força magnética está para cima. Como a carga é positiva, você mantém. Então, força magnética para cima. Vai conferindo aí, tá? Vai conferindo para você não ficar cagado. D de doido, carga negativa. Então, inverte a regra. Carga negativa, inverte a regra. Velocidade entrando. Então, meu dedo médio entrando e o campo magnético para baixo. Então, é assim, cara. Nossa Senhora. Né? Velocidade entrando na tela e o campo magnético para baixo. Então, o teu polegar ele tem que estar apontando para a esquerda. Teu polegar tem que estar apontando para a esquerda. Só que nós vamos ter que inverter. Porque a carga é negativa. A famigerada é negativa. E campo subindo. Campo subindo. Velocidade para a direita. Então, o teu polegar está apontando para o teu rosto. Se você está fazendo a regra da mão direita esquerda certinha, teu polegar tem que estar apontando para o teu rosto. Como a carga é positiva, eu mantenho. Então, a força ela está saindo da tela. A força ela está saindo da tela. Olha lá. Tá bom? E no item F, nós vamos ter que inverter, porque a carga é negativa. Então, vamos lá. Campo magnético entrando. A velocidade subindo. Certo? Então, o campo entrando, estou apontando para a tela, a velocidade subindo. A minha força está apontando para a esquerda, pela regra. Só que eu vou inverter porque ela está com carga negativa.
Força magnética para a direita, carga negativa. Tá aqui, pronto. Beleza? Fechou? É aquele tipo da coisa que é o mal necessário, né? É o mal necessário, a gente tem que treinar, não tem jeito. E boa parte dos exercícios a gente resolve com isso, viu, gente? Quando o exercício é conceitual, que você não tem que fazer nenhum cálculo, a coisa vai terminar por aí mesmo, tá? Bom, vamos lá. Questão 3. É uma cópia dos casos, né? Ó. 4 partículas eletrizadas, A, B, C, D, são lançadas num campo magnético uniforme, conforme indicado na figura. Qual é a trajetória e o tipo de movimento realizado que cada partícula delas, né, por cada uma. Então, bom, tanto o item A como o B, ó, vamos lembrar, QVB seno θ, né? Seno θ. Então, para a partícula A, θ igual a 0, portanto, força magnética igual a 0. Supondo que a massa da partícula é desprezível, né, então não tem peso, você está em movimento retilíneo e uniforme. Tanto na A como na B, né? Na B, a única coisa que muda é que o θ é 180, mas não importa se o θ se a partícula está a favor ou contra o campo. Por quê? Porque o seno de 180 também é 0. Portanto, a força magnética dá 0 também. Portanto, a partícula está em MRU. Né? C, θ 90. Portanto, a força magnética atua como centrípeta. Portanto, o movimento é circular uniforme. E D, o θ é um valor qualquer, o movimento é helicoidal. Helicoidal. Né? As duas velocidades são constantes, né? Ele tem na horizontal um movimento uniforme e no eixo Y ele tem um movimento circular e uniforme por causa da força da componente perpendicular, né? Tá? Beleza? Mas aí pensando em helicoidal já é o suficiente, não precisa ficar falando isso, tá? Ah, não, se bem que ele pediu, né? Ele pediu a trajetória e o movimento e o tipo de movimento. Então é movimento uniforme na horizontal e circular uniforme, tá certo? Tá ok. Beleza? Só um resuminho, né, dos 3 casos, na verdade, só para a gente lembrar. Vamos para a próxima questão. Acho que a 4 era de fio, né, se não me engano. Bom, eu vou passando aqui, a gente vai varrendo as questões que faltam, tá? Vamos fazer aqui a outra, ó. Ah, eu lembrei agora. O Danilo lembrou o que ele fez. O Danilo trocou as questões para colocá-las mais ou menos numa ordem de dificuldade. Então a gente vai pular para a questão 11. As questões não estão em ordem na lista de dificuldade, mas eu vou ordenando elas aqui. A questão 11 é uma questão que é bem frequente também, esse tipo de questão, né? Em provas de múltipla escolha, onde ele vai pedir para você dar o sinal da carga. Então ele fala aqui, ó, você tem um feixe de partículas constituído por elétrons, nêutrons e positrons, que é a partícula que é o antielétron, né? Vamos dizer assim. Esse feixe é lançado num campo magnético. As partículas, as partículas descrevem as trajetórias 1, 2 e 3. Ele quer que a gente indique cada uma delas. Então, ó, vamos lá. O que pode fazer a força magnética ser 0? Além do seno, né? Se você jogar num campo magnético um corpo sem carga, a força magnética é 0. Então o corpo passa reto.
O corpo que passou reto foi o nêutron, certamente. Então, 2 é nêutron. Pronto. Para você saber quem é o próton, quem é o elétron, faz a regra da mão direita, da mão esquerda, né? Vamos lá. Partícula entrando com velocidade para a direita, certo? A velocidade tem que estar para a direita. Então, você vai pensar nessa velocidade aqui, ó. Certo? Tá. O campo está saindo. O campo está saindo. Se a velocidade está para a direita e o campo está saindo, isso significa que a força magnética tem que estar apontando para baixo. Então, você tem a magnética, tá? A velocidade e o campo magnético. Tá? Pela regra da mão esquerda, isso aqui é carga positiva. Então, essa é a trajetória 3, que é o pósitron. O elétron ele vai curvar para o outro lado. Para o elétron, o campo está para fora, a velocidade dele também está para a direita, mas, como a carga é negativa, eu sou obrigado a inverter a força magnética. Carga negativa. A regra da mão esquerda com o sinal trocado, tá? Que seria, então, o nosso amigo elétron. E notem uma coisa interessante, né? Ó. Se vocês lembrarem do Habib me ver um quibe, o que a gente vai perceber? Que o raio da trajetória ele está muito associado à massa, velocidade e carga, né? Então, por exemplo, como a carga do pósitron em módulo é igual à carga do elétron, os dois deveriam desviar a mesma coisa, exatamente a mesma coisa, só que um para baixo e outro para cima. Tá bom? Um para baixo e outro para cima. Tranquilo? Tá aí a questão número 11. Question 11. Vamos para a próxima. Podem tirar print. Questão 5. Questão número 5. Procura aí. Pra acharem. A questão 5 diz: um feixe de elétrons, olha lá, aí ele. Carga negativa, já tem que inverter a regra. Incide horizontalmente no centro do anteparo. Estabelecendo-se um campo elétrico para cima, o que acontece com esse feixe? Então, tipo, tem um feixe batendo ali no meio. De repente, você liga um campo magnético. O que vai acontecer com esse feixe? Ele vai desviar para onde? Né? Então, vamos lá. O feixe está no centro. Então, ele está entrando. Eu vou fazer regra da mão esquerda invertida. Então, ó, a velocidade da partícula está entrando tá bem no ponto O ali. Né? E o campo está para cima. O campo está para cima. Então, velocidade entrando, campo para cima. Se a velocidade está entrando e o campo está para cima, a regra da mão esquerda diz que a força teria que estar para a direita. Se a carga fosse positiva, a força estaria para a direita. E aí a partícula ia desviar na direção OA. Porque ela ia desviar para cá, ó. Concorda comigo? Ó? O feixe ia desviar para cá, assim, ó. Ele ia fazer isso, ó. Ele ia desviar nessa direção. Tá? Porque a força magnética está para a direita. O problema é que a nossa carga é negativa.
Como a nossa carga é negativa, a força magnética está para a esquerda. Então, com a carga negativa, o desvio é para cá, ó, ele faz isso, ó. Carga negativa para cá, tá? Então, ela vai desviar para a região do segmento OB, para a esquerda, né, no caso da figura, tá? Região OB. O e B. Tá ok? Beleza. Até aqui mexendo só com a regra, né, em si, sem as contas ainda. Podem tirar print. Aqui. Bom, uma maneira de se obter informações sobre a carga e a massa de uma partícula é fazê-la passar através de um campo magnético. A partir da sua trajetória circular, pode-se, conhecendo o campo, calcular a velocidade da partícula e conhecendo-se o campo, a velocidade e o raio, determinar o sinal da carga e o valor da massa. A figura mostra parte de duas trajetórias 1 e 2, deixadas por duas partículas P1 e P2. Os pontos indicam um campo magnético constante que sai perpendicular à folha. Considere que as duas partículas possuem cargas de mesmo módulo, então o Q é igual, só que sinais contrários, e penetram perpendicularmente com a mesma velocidade. Analisando as trajetórias e tomando-se como base o campo magnético, conclui-se que o quê? Bom, primeira coisa que eu vou fazer é descobrir quem é positivo e quem é negativo, certo? Então vamos lá. Regra da mão esquerda. Para carga positiva, vou colocar aqui, carga negativa. Tá. O campo está saindo. Então o campo tem que estar apontando para você. E a velocidade da partícula está subindo. Então se eu botar o campo apontando para mim e a velocidade subindo, então é isso aqui, ó. Velocidade subindo e campo saindo. Tá? A força magnética tem que estar para a direita, para a carga positiva. Força magnética tem que estar para a direita. Tá bom? Ela vai atuar como centrípeta. Então, essa partícula é a 2. Essa partícula é a 2. A partícula que foi ao contrário, inverteu. Então, a força magnética tá para a esquerda. 1. Tá aí. Tá? Então, P1 possui carga negativa. P1 carga positiva tá não. Vamos excluir algumas, né? Que já dá para excluir aqui. P1 carga positiva não. P1 carga positiva não. P1 carga negativa. P1 carga positiva não. Vê se bate aí. Então, a gente está entre A e D de dado. Tá. Agora, como é que a gente vai saber a segunda parte? Ele fala assim, ó. A partícula P1 possui carga negativa e o valor Q sobre M é maior do que de P2. Ou o contrário. Bom, vamos analisar a fórmula. O raio é mV sobre QB. Só que esta parte da conta, ela é constante para as duas. Porque elas entraram no campo com a mesma velocidade e entraram no mesmo campo. Então, elas têm que ter a mesma razão V sobre B. Ou seja, se você observar, então, a conta, do que é que vai depender o raio?
O raio, ele depende basicamente dessa relação aqui, ó. Quanto maior for a razão m sobre q, massa dividido por carga, maior será o raio. Tá? Beleza? Só que qual é a pegadinha da questão, né? Qual que é a parte difícil da questão ainda, além de tudo? Ele não quer saber a razão m sobre q. Ele quer q sobre m. Tá vendo? Ó? Então, ó, a partícula de maior raio é a que tem a maior razão m sobre q. Mas se você inverter essa razão, se você fizer q sobre m, você concorda que ela tem que dar a menor razão q sobre m? Tá? A menor razão q sobre m. Beleza? Então, ó, o que a gente pode discutir? A partícula, o raio da partícula 1 é maior do que o raio da partícula 2. Então, se o raio da 1 é maior que o da 2, a relação Q sobre M dessa partícula tem que ser menor do que a da outra. Por quê? Porque quanto maior o raio, menor essa relação. Ó. A gente tem que conectar essas duas relações aqui. Ó. Tá? É matemática, né, cara? Então, ficou dedidado, é isso? A partícula P1 possui carga negativa e a razão Q sobre M é menor do que a da partícula P2, tá? Por conta dessa questão do raio. Tá? Então, da alternativa D. D de Deus me livre, né? Deus me livre, gente. Pelo amor de Deus. Gente, a minha cabeça tá inchadaça, cara, de tanta coisa na cabeça de estudar. A gente olha para trás, né, e vê tanta coisa, cara, mas é tanta coisa. Tava olhando agora, tava fazendo aqui o planejamento, falei, gente do céu, é muito conteúdo, né? E para todas as disciplinas. Pesado, pesado, pesado. Vocês são heróis. Continuando, vamos lá. Ainda tem mais aqui. Bora, bora que bora. Próximo. Questão número 7. Questão número 7. Na figura, pode-se ver a representação de um ímã. As letras N e S indicam os polos do ímã, respectivamente norte e sul. Então aqui, ó, antes de terminar de ler, eu já vou fazer o seguinte. Eu já vou colocar aqui o vetor magnético, campo magnético fazendo isso, ó. Isso aqui é o campo magnético. Tá? Beleza. Uma carga positiva passa com velocidade v pela região entre os polos do ímã e não sofre nenhum desvio. A partícula está passando pelo ímã, mas não sofre desvio. Nessas condições, é correto afirmar que a direção e o sentido da velocidade... Peraí, deixa eu só colocar aqui, que isso aqui é o campo magnético, né? Qual que é a direção e o sentido da velocidade, cujo módulo é diferente de zero? Bom, o negócio é o seguinte, como a força magnética depende do QVB seno θ, o que a gente vai concluir? Se a partícula não sofre desvio, essa força aqui é zero. Essa força é zero. Tá? A partir do momento que essa força seja zero, significa dizer que o seno de θ tem que ser zero.
Então, se o seno de θ é igual a zero, e aí uma coisa importante, tá, gente? Eu não estou considerando que a partícula tem peso. A gente está sempre... Porque... mas como é que você sabe que ela não tem peso, professor? Porque ele não fala considere a gravidade, considere G a gravidade, nada disso. Então, a gente está, para todos os efeitos, a gente está concluindo que a força que está agindo nela é muito maior que o peso. Portanto, eu posso desconsiderar o peso. É basicamente isso que a gente fala, né? Não é que ela não tenha peso, ela tem. Mas o peso é tão pequeno, a força que a gente está calculando é tão maior, que o peso é insignificante para o problema. Tá? Então, se o seno de θ é zero, então ou o θ é zero, então a partícula estaria andando para a direita também, ou o θ é 180. Que daí a partícula estaria andando para a esquerda. Então tem que ser uma das duas. Ou ela está andando da esquerda para a direita, ou da direita para a esquerda. Tá? Beleza? Então, ó, a gente vai ficar com a C, né? Paralela ao plano da folha. Paralela ao plano da folha. Então ela está indo na horizontal. Da esquerda para a direita, né? Porque poderia ser da direita para a esquerda, mas não tem. Tá bom? As outras que tem paralela ao plano da folha estão de baixo para cima, tá errado, né? E de cima para baixo também tá errado, tá? Tranquilo? Bararam. Então, alternativa C. Aí, alternativa C. Tá aí a questão 7. Próxima, vamos lá. 10. Agora é a 10. Também já tá acabando já. Já fez um monte já. Na 10 aparece a conta lá. Uma partícula de massa eminho e eletrizada com carga negativa é lançada de um ponto O com velocidade 10 elevado a quinta metros por segundo. Uma região onde o campo magnético é uniforme e vale 10 a menos 3 Tesla. A partícula descreve a semicircunferência indicada na figura, incidindo no ponto C, sendo Q sobre M igual a menos 10 elevado a nona. Então, nota que ele não deu a carga, ele não deu a massa, ele deu a carga dividida pela massa. Isso aqui vale menos 10 elevado a nona. Esse menos, gente, é só porque a carga é negativa, tá? Não temos que nos espantar. Só que eu vou substituir na fórmula. Calcule a distância do ponto O até o ponto C. Na verdade, a distância de OC, gente, é 2 vezes o raio da trajetória. Porque ele fala que isso aqui é uma semicircunferência, ó. Então, aqui você tem o diâmetro, ó. Tá? Então, é aplicar a formulinha do Habib. Bora fazer o Habib, ó. Habib, me vê um quibe. Beleza. Tá aqui, ó. Então, o raio, ele vai ser M sobre Q. M sobre Q, gente, é o contrário de Q sobre M. Ou seja, vai dar 1 sobre 10 a nona. Tá? Eu não vou colocar o sinal, porque nós estamos trabalhando com o módulo da carga. Tá? É módulo. Inclusive, até poderia colocar na formulinha aqui o módulo, que fica mais correto, tá? Tá, então, M sobre Q vale 1 sobre 10 a nona, vezes 10 a quinta, dividido pelo campo magnético, que é 10 elevado a menos 3. Confere a conta aí. Embaixo está dando 10 a sexta, passa 10 a menos 1, né? Vai dar R igual a 10 a menos 1 metro. Como ele quer o diâmetro, a distância OC é igual a 2 Rs, que é igual a 0,2 metros. Confere?
OC 2R 0,2 metros. Aí. Podem tirar print. Vamos lá, próximo. 8. Duas partículas eletrizadas de carga Q1 mais E, Q2 mais 2E, com a mesma energia cinética, entram numa região onde existe um campo de indução magnética uniforme. As massas são M1, então vamos colocar aqui as coisas, né? Vamos lá. A carga 1 é igual a mais E, a carga 2 é igual a mais 2E, a massa 1 vale M, a massa 2 vale 2M, perdão, 4Ms. Ele fala que a energia cinética da partícula 1 é igual à energia cinética da 2. Tá. Aí ele fala, essas partículas vão descrever nesta região trajetórias de circunferências R1 e R2. Desprezando-se os efeitos relativísticos e gravitacionais, qual que é a relação entre R1 e R2? Tá? Questões bem comuns, né, na física, comparar situações. Né? Gente, para você comparar o raio, você tem que conhecer a massa, a gente conhece, precisa saber a velocidade, a carga e o campo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é utilizar esta informação para saber quanto que é a velocidade de cada um deles. A hora que eu tiver a velocidade de cada um deles, eu faço a relação entre os raios. Porque daí eu substituo nessa fórmula aqui, tá? Então, ó, energia cinética de 1 igual a do 2. Então, ó, M1, V1 ao quadrado sobre 2 é igual a M2, V2 ao quadrado sobre 2. Cancela os dois, então fica M V1 ao quadrado igual a 4M V2 ao quadrado. Tá? Bom, eu posso cancelar as massas, né? Ó, cancelei as massas. Se eu tirar a raiz, o que eu acabo de descobrir? Que a velocidade da partícula 1 é o dobro da velocidade da partícula 2. Por causa das energias cinéticas, que são iguais. Tá, agora, eu vou jogar direto na fórmula. Ó, R1 sobre R2 é igual a M1 V1 sobre Q1 vezes B, M2 V2 sobre Q2 vezes B. A única coisa que dá para cortar de cara é o B, né? É o campo magnético é o mesmo para os dois. Então, você terá aqui R1 sobre R2 é igual a M1. Vamos lá. M vezes. No lugar do V1, eu vou colocar 2V2. De cara, ó. Sobre Q1, que vale mais Z, né? Tudo isso dividido. Agora eu vou completar a parte de baixo. M2. O M2 é 4M. Vezes. A velocidade do V2 é V2. Sobre. Carga dele, 2E. Tira esse mais, né?
que eu estou colocando esse mais? Está trabalhando com módulo. Então, corta a massa, corta o E, corta V2, sobra 2, vai dar 1, né? Porque, ó, aqui dá 2 em cima e embaixo também dá 2. Então, quer dizer, no final das contas, R1 é igual a R2. As cargas apresentam, embora elas tenham massa diferente, carga diferente, tudo diferente, né? Acaba que na conta geral, os raios são iguais. Então, isso nos dá a alternativa C. C. São as contas mais pesadinhas, né? O Enem não tem tradição de cobrar esse tipo de questão de eletromag, pelo menos até agora, né? É o que eu sempre falo para os alunos. A prova está sempre mudando, né? Então não dá para ficar, ela não tem um padrão. Tem épocas que cai mais assuntos, aí tem épocas que cai menos assuntos, né? Eu estava lendo uma reportagem esses dias na internet, os caras fizeram lá uma pesquisa. Você sabe qual foi a fórmula mais usada de física na história do Enem? Alguém chuta aí a fórmula que foi mais usada de física na história do Enem. Tipo, o maior número de exercícios, né, que fazem referência a essa fórmula. Foi a fórmula de potência, gente. Energia sobre tempo. Que é aquilo que eu sempre falo, puta, a potência cai pra caramba, né? Tá? Beleza? Bom, vamos para a próxima. 9. Só falta 9 e a 12, é isso? Ou a gente já fez a 10? Ah, fizemos. Tá, falta 9 e a 12. Tá. Então, bora lá. A 9, eu acho que é a mais difícil que a gente tem na lista, dessa parte de força. Porque ela vai envolver um monte de coisa. Ela envolve quase toda a mecânica. Olha a historinha que o cara conta. Uma partícula de massa desconhecida e carga de 5 vezes 10 a menos 16 coulombs é acelerada a partir do repouso por uma diferença de potencial U igual a 1,6 volts, indo do ponto P1 até o ponto P2, distantes 2 metros um do outro, conforme a figura. Ou seja, quando ele vai de P1 para P2, ele está dentro de um campo elétrico. Está vendo que ele está falando que tem DDP entre 1 e 2? Se tem DDP entre 1 e 2, tem campo elétrico. Então a carguinha vai acelerando. Aí ela penetra em uma região que contém um campo magnético orientado perpendicularmente à trajetória, conforme mostra a figura. Nessa região, a partícula descreve uma trajetória circular, que dá o raio. Com base nessas informações, determine qual é o trabalho realizado pelo campo elétrico sobre a partícula. Bom, o trabalho do campo elétrico ele pode ser calculado por Q vezes U. Essa foi a formulinha que a gente usou na eletrostática. Q vezes U, que é a diferença de potencial. Tá? Isso para força elétrica. Então, o trabalho desse campo, o trabalho da força elétrica, é 510 a menos 16 vezes U, que é 1,6. Tá bom? 5 vezes 1,6 dá 8, né, gente? 8 vezes 10 a menos 16 joules. 8, 10 a menos 16 joules. Tá? Que é trabalho, tem que dar em joule. Tudo bem. Item B. A massa da partícula. A massa da partícula. Aí você fala assim, bom, como a partícula está descrevendo uma trajetória circular, eu posso usar a fórmula do Habib MV1-Kib. Só que temos um problema na fórmula. Está faltando uma coisa nela.
Veja, o raio eu tenho. A massa é o que eu quero. A carga eu tenho, o campo magnético eu tenho. O que eu preciso, na verdade verdadeira, é calcular a aceleração dessa partícula. E se bem que eu nem tenho campo magnético, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu tenho campo magnético aqui. Eu não tenho campo magnético, né? Tá? Então, o que eu vou ter que fazer primeiro? Eu vou ter que calcular, dar um jeito de calcular a aceleração dessa partícula. Porque por aqui eu não vou conseguir. Tá? Ele deu para a gente algumas informações importantes. Veja, ele fala que a partícula foi acelerada. Então, se a partícula foi acelerada, ela está em movimento uniformemente variado. Eu tenho o deslocamento dela e tenho o tempo. Eu posso usar uma equação horária. Eu posso fazer isso aqui, ó. S igual a S0 mais V0t mais A sobre 2t ao quadrado. Tudo bem? Tá, beleza? Então, olha o que eu tenho. Delta S. Eu só passei o S0 para cá, tá? Igual a V0t. Como ele fala que partiu do repouso, 0 para cá. Tá? Mais A sobre 2t ao quadrado. Tá aqui. Beleza? Muito bem. Agora eu vou fazer o seguinte. Delta S é 2 igual a A sobre 2 vezes t quadrado. Quanto que é o t? 2 vezes 10 elevado a menos 4 elevado ao quadrado. Confere aí. Passa o 2 multiplicando, então vai ficar 4 dividido por 4, vai ficar assim, 4 igual a 4a vezes 10 elevado a menos 4. Aqui. Beleza? Tá. Então, acelera... não, aqui não é menos 4. Peraí. Aqui é menos 8, ó, gente, porque está elevado ao quadrado. Presta atenção. Aqui. Portanto, a aceleração vai dar 10 elevado à oitava metros por segundo ao quadrado. Metros por segundo ao quadrado. Tá? Bom, beleza. Quem é que acelerou essa partícula? Essa partícula, quem acelerou foi o campo elétrico. Foi o campo elétrico, certo? Tá, o que a gente sabe sobre o campo elétrico? Então, a partícula foi acelerada por ele. Então, a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Tudo bem? Beleza. Essa força resultante é a força elétrica. É igual a massa vezes a aceleração. Tá. Só que a força elétrica, eu não tenho a força, eu não consigo calcular ela direto. Tá vendo? Eu preciso escrever a força elétrica em função do que eu conheço. Se vocês lembrarem da definição de campo elétrico, então, ó, vou fazer um óbvio aqui, ó. O campo elétrico é força sobre carga, não é? Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou dizer que a força elétrica é o campo vezes a carga igual a MA. Aí você fala para mim assim, Dan, mas espera aí. Você botou que campo vezes carga, tal, mas eu não tenho campo elétrico.
Eu não tenho nem o campo elétrico, nem o magnético, né? Na verdade é isso. Eu não tenho nem o campo elétrico, nem o magnético, pelo menos até agora. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lembrar que, para um campo elétrico, outra OBS, E vezes D é igual a U no campo elétrico. A diferença de potencial entre dois pontos, que é o ponto P1 e o ponto P2, é uma diferença de potencial proporcional à distância. Então, o que eu faço? Eu substituo na conta, assim, ó, no lugar do E, eu vou colocar assim, ó, U sobre D, que eu estou isolando daqui, ó. U sobre D vezes Q, tá? É igual a MA. Portanto, a massa da partícula é U vezes Q sobre D vezes A. Dá uma bisolhada aí. Beleza? Agora eu vou substituir. Agora eu vou substituir. Assim. M igual 1,6 vezes carguinha 5 vezes 10 a menos 16 sobre D vezes A. D vezes A. Qual que é a distância? 2, né? Deixa eu ver. 2 metros. Vezes A, que é a aceleração do nosso querido. 10 elevado à oitava. Tá aqui. Cara, que conta bizonha. 1,6 vezes 5 dá 8. 8 dividido por 2 dá 4. Então, a nossa partícula ela pesa 4 vezes 10 a menos 23 quilogramas. A gente usou cinemática, campo elétrico, para conseguir achar a aceleração da partícula, e aí depois, achando a aceleração da partícula, a gente achou a massa. Super difícil, super difícil. Tá? Isso era o item B, né? Dá uma printada aí, gente, quem quiser fazer o print, porque eu vou fazer o item C aqui. Vou ter que apagar. Deixa eu só fazer uma coisa, peraí. Deixa eu ver. Menos 24, verdade, menos 24, querida, obrigado, verdade. Peraí, deixa eu fazer uma coisa aqui. Aqui, né? Vou ter que corrigir aqui, peraí. Que agora eu não consigo apagar. É menos 24. Pronto, obrigado. Porque ele sobe o menos 8 ali, tá certinho. Valeu. Tá, peraí. Eu vou apagar, tá? Agora eu vou apagar. Ah, não. Não vou apagar nada. Vou deixar isso aqui copiado. Não. Aqui. Peraí. Aqui. Vou fazer o item C. O item C é mais rápido. O item C é mais rápido. Ó, o item C, ele fala o seguinte. Qual que é a intensidade da força magnética que age na partícula na trajetória? Gente, para eu achar essa força, eu tenho que lembrar que ela é a centrípeta. A força magnética, ela pode ser calculada como fazendo mv² sobre r. Né? Porque assim, eu não tenho como calcular a força magnética porque eu não tenho campo magnético. Eu não tenho campo magnético. Então não tinha como ir por aí. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer então que a força centrípeta é a massa, que é 4
vezes 10 a menos 24 vezes a velocidade com que ele chegou lá, deixa eu ver aqui. A gente não calculou ela? Ah, antes, ó, peraí. Para tudo. Eu não tenho a velocidade sobre R. Né, o raio eu tenho. É 8 vezes 10 a menos 2 aqui. Ao quadrado. Bom, o que que acontece? A velocidade, galera, sabe o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um vovô ateu. Sabe por quê? Ele não estava vindo acelerando? Ele estava vindo acelerando. Então, a velocidade que ele tem no final é a que ele entra na trajetória. Então, ó, ele partiu do repouso, portanto, a velocidade dele é a aceleração, que é 10 elevado à oitava, vezes o tempo, 2, 10 a menos 4. Portanto, a velocidade dele, com que ele chega naquele ponto P2, porque ele vai ser acelerado pelo campo, é de 2, 10 elevado à quarta metros por segundo. Tá certo? Então, agora o que que eu faço? Eu pego esse número e levo ao quadrado. Espera aí. Aqui, ó. Eu vou colocar aqui. 2 vezes 10 a menos 4 elevado ao quadrado. Nossa, ficou muito feio, né? Deixa eu fazer de novo. 2 vezes 10 a menos 4 elevado ao quadrado. Tá aí. Então, a força centrípeta é... lá em cima vai ficar 2 ao quadrado, 4 vezes 4, 16, vezes 10 a menos 24, com 10 a menos 8, dá 10 a menos 32, sobre 8, 10 a menos 2. Olha lá. Confere aí para ver se está tudo certo. Bom, nossa, que forcinha pequena. Ó. Vai dar 2 vezes 10 elevado a menos 30 newtons. 2 vezes 10 elevado a menos 30. Os valores são muito pequenininhos mesmo, né? É de se esperar. Tá bom? Confere para ver se eu não errei a conta. Esqueci de levar o quadrado aqui. Não, tá tudo certo, eu acho. Eu já estou meio cabreiro já. Já estou meio cabreiro. Olha lá, tá vendo? Olha lá, viu? Puta, tá vendo? Tá vendo? É isso aí. Ai, gente, perdão. Vamos lá, de novo. Apaga o 10 a menos 4. Ele vira 10 a quarta. E aí vai dar 10 a oitava. 24 menos 8 dá menos 16. É isso? Agora corrigiu? Ó, deixa eu ver. 16. Aí passa para lá, vai dar menos 14. Deixa eu ver. Menos 14. Agora deu certo, confirmado. Beleza. Valeus. Vareus. Fechou. Próxima. Acho que a próxima é a última, na verdade. Puta, essa questão foi de doer, né? Você veio bem em comentário. Essa questãozinha aqui foi de chorar. Bom, vamos lá. The last. Aqui. Uma partícula de massa M e eletrizada com carga Qzinho é lançada com velocidade V perpendicularmente às linhas de indução do campo. Então, tipo assim, vamos supor, você tem um campo magnético entrando. Tá. E vamos supor que a partícula passe assim, ó.
Então, o campo está entrando e a partícula está subindo. Tá? Vamos supor. Qual é o intervalo de tempo que a partícula demora para dar uma volta? Então, é exatamente aquela dedução que a gente fez do período. Né? Porque o que a gente sabe? Que, pela regra da mão esquerda, a força magnética ela tem que estar para a esquerda, supondo a carga positiva, né? Então, ela subindo, o campo entrando, carga para isso para carga positiva, né? Se a carga for negativa, a força magnética está para cá. Agora, de qualquer modo, a força magnética ela vai atuar como centrípeta, ou girando para um lado ou girando para o outro, né? Quer dizer, a partícula ela pode fazer isso aqui, ó, ou ela pode fazer isto aqui. Tá? O que a gente sabe? Que o raio é igual a mv sobre qb. Portanto, a velocidade da partícula é igual a r qb sobre a massa. Por que eu isolei a velocidade? Porque eu quero achar o período, né? Eu quero achar o período. E o período, isso aqui, ó, é 2πr sobre período. Então é daqui que vem a formulinha, né? Ó. 2πr sobre período é igual a r qb sobre massa. Cancela os R's. E é uma coisa muito louca, né? Porque ó, o período ele é 2πm sobre qb. Então o período ele não depende da velocidade da partícula. Ele depende da massa, da carga e do campo. Né? Sobretudo da massa e da carga, porque, na verdade verdadeira, as duas partículas estão no mesmo campo. Né? Tá? Então ele pergunta, o período depende da velocidade com que a partícula foi lançada? Não. Não. A fórmula do período mostra que ele não, que de fato ela não depende. Tá bom? Beleza? Certinho, crianças, heróis da resistência, heroínas da resistência. Fechamos? Dúvidas? A gente fechou, então, a parte 2, né, a parte do segundo fenômeno eletromagnético, que é o fenômeno da força, tá bom? Na próxima aula, a gente vai trabalhar com a lei de Lenz, tá? Que também tem uma outra regrinha, tal, e a gente encerra o eletromagnetismo, tá bom?